Para todo mundo, está começando mais um Bet Midrash. Essa semana aqui nós estamos gravando um podcast que diz respeito à primeira lição desse quarto trimestre. Você deve estar acompanhando a gente aqui pensando na lição que conta a história de Esdras e Zorobabel. A lição desse trimestre apresenta aqui os argumentos que contam a história de Esdras e Neemias, que são dois livros da Bíblia que contam a história do retorno do exílio. O povo de Israel foi para o cativeiro babilônico e aí, depois de algum tempo, eles retornaram sobre os auspícios de dois personagens muito importantes na história do povo de Deus. A figura de Esdras e a figura de Neemias. Nesse podcast, nós temos a participação dos nossos amigos, nossos titulares do programa. Essa semana eu estava vendo um comentário de um amigo que, nas redes sociais, né, nós postamos uma chamada assim, convidando as pessoas para ouvir o podcast. Aí alguém respondeu assim: esse é o Clube do Bolinha. Aí eu fiquei pensando, quem é o Bolinha? Ele deve ter chamado alguém de... Certamente eu pensei que fosse o João. Deve ser. Eu também pensei. O Bolinha deve ser o Jonas. Então, nós estamos aqui com nossos amigos, que são os comentaristas titulares do programa, pastor William Cardoso, nosso amigo Gerson Oliveira. Nós estamos também com o nosso querido amigo Jonas, o famoso Bolinha, e Gato Pedrosa aqui, desse lado da gravação. Dessa vez, nós estamos experimentando uma gravação atípica, porque, como vocês devem estar a par, nosso amigo pastor William está numa missão que parece muito a missão de Esdras. Vocês vão perceber aí como é que, guardadas as devidas proporções, a figura do pastor William está seguindo caminhos assim, muito paralelos ao que aconteceu com Esdras. Então, nós estamos gravando por ligação esse programa. É um negócio novo, né, para nós. Nós gravávamos sempre fisicamente. Mas você está convidado a participar com a gente. Compartilhe esse podcast aí. Essa lição tem muitas coisas extremamente interessantes. Você vai ser enriquecido demais, espiritualmente, intelectualmente, com o estudo dela. E o que a gente está comentando aqui é somente para enriquecer, de repente, alguns pontos que não ficaram muito claros, ou dar algum sentido, talvez, de aproximação muito mais judaica do que a lição não está tratando propriamente. Jonas, o que você comanda aí da gente, amigo? Que a primeira lição, ela fala sobre um personagem, ela não comenta muito, né, que é Zorobabel. E ele foi o líder da primeira leva dos que retornaram para Jerusalém. Ele e o sumo sacerdote Yeshua, o sumo sacerdote Josué. Então, a lição, ela traz esse contexto de que Deus está cumprindo a profecia das 70 semanas de Jeremias, cumprindo a profecia que ele aparece para Daniel, e Daniel ora pedindo para Deus que ele cumpra a profecia, e Deus está cumprindo a sua profecia agora. Então, Jonas, é só uma observação, não são 70 semanas de Jeremias, 70 semanas de Daniel. Que aí, a lição de Esdras, ela vai ser importante para a gente demarcar o início das 70 semanas de Daniel. E é engraçado, né? Até essa semana veio uma pessoa comentar: se os adventistas não são evangélicos. E eu acho que os adventistas, eles são mais daniélicos do que outra coisa, porque tudo a gente comenta em cima de Daniel e Apocalipse, né? A gente pouco cita os evangelhos e cita muito Daniel e Apocalipse. E esse período do início das 70 semanas de Daniel, eles são marcados por um decreto que vai ser citado nos livros de Esdras e Neemias, que é o decreto de Artaxerxes I. Mas antes disso, a lição dessa semana, ela tratou do período de 70 anos que Jeremias havia prometido que o povo ficaria cativo
no exílio babilônico. E esse período é citado por Daniel, obviamente, porque Daniel estava dentro do período do cativeiro babilônico. Ele viu todo o período dos 70 anos. O livro de Daniel ele começa pelo que foi o primeiro ano dos 70 anos, e ele vai prosseguindo e chega a um ponto que é um ponto dramático até na história de Daniel, porque Daniel ele começa a perceber o tempo da profecia se aproximando, mas ele não percebe o cumprimento dessa profecia muito claramente. E depois, no livro de Daniel, há uma certa angústia, porque ele percebe que havia forças contrárias muito fortes para que a profecia não se cumprisse. E aí a gente tem uma série de problemas que vai ser assunto já para a lição da próxima semana. Mas sobre o período dos 70 anos, esse é um período que ele está profetizado desde a Torá. Então, quando nós lemos lá no livro de Levítico, no capítulo 26, diz no verso 33, e espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso se o povo cometesse pecado. E aí o verso 34 diz que a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Verso 35, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então, nesses versos de Levíticos, Deus já está fazendo uma previsão de que durante o período em que o povo estivesse na Terra Prometida, apesar do que foi estabelecido por Deus, de que eles deveriam obedecer todas as suas leis para permanecerem nessa terra, ou seja, observarem os preceitos da Torá, os preceitos civis, religiosos, cerimoniais, morais, etc. Todos os preceitos da Torá deviam ser observados para garantirem a sua presença naquela terra, para se manterem como sendo o reino de Deus. Mas o próprio Deus já está dizendo, olha, eu sei que vocês não vão cumprir. Uma das coisas que vocês não vão cumprir, e eu sei, é que vocês não vão observar os sábados de semanas de anos. Né? Então, a cada semana de anos, ou seja, a cada 7 anos, eu tinha a semelhança do sábado da semana, um sábado de 1 ano de descanso para a terra. Então, se o homem, na sua dimensão, ele precisa de um descanso durante a semana, a terra ela também precisava de um descanso, mas o tempo para a terra não se conta em dias, se conta em dias de 24 horas, se conta em anos, né? E então Deus estabelece aí um período de repouso para a terra a cada 7 anos, assim como o homem descansa a cada 7 dias. Só que quem ia ficar responsável por fazer com que a terra descansasse era o próprio homem, o próprio ser humano. Então, o povo de Israel, enquanto estivesse em Israel, deveria observar que a terra necessitaria do seu descanso a cada 7 anos. E isso não foi observado. E quando Jeremias vai tratar a respeito do período de 70 anos, ele diz que esses 70 anos eles eram equivalentes a todos os sábados que não foram observados pelo povo de Israel. Então, todos os períodos de descanso que o povo deixou de respeitar. E aí tem um comentário que é de um grande comentarista judeu muito famoso chamado Rashi, que é o rabino Yitzhak, que ele trata sobre o livro de Levítico, especificamente relacionando o Levítico com esse período dos 70 anos, e aí ele vai explicar como que você calcula esse período. Então ele vai dizer o seguinte: os 70 anos do exílio de Babilônia correspondem aos 70 anos de Shemitah e anos de jubileu
que tiveram lugar durante os anos que Israel irou o onipresente enquanto na sua terra. Então, ao total, temos 430 anos. E aí ele vai demonstrar esse cálculo e cita Ezequiel, capítulo 4, nos versos 4 e 5. Versos 4 e 5 diz: Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então, o que nós temos aí? Nós temos que os 430 anos, que foram o período em que vão resultar nos 70 anos, ou seja, dentro de 430 anos, você tem sábados e períodos de jubileu. Todos esses períodos, eles são períodos em que a terra não deveria trabalhar. Então, a cada 7 anos, você tem uma folga para a terra. Depois de 7 semanas de 7 anos, ou seja, depois de 49 anos, o 50º ano, ele também é um ano que a terra vai repousar. E aí, só no 51º é que você tem um retorno desse período aí. Então, como que você calcula isso daí? O primeiro período são 390 anos que o povo de Israel, incluindo as 10 tribos do norte, né, que a gente chama de Israel do norte, pecou contra Deus. Isso vai contar desde que o povo entrou na Terra Prometida até esse dia que foi profetizado por Ezequiel. E como haviam se separado entre Israel do Norte e Israel do Sul, né, que a gente chama do Reino de Judá, o Reino de Judá ele também teve um período, que são mais 30 anos. Então, desde o começo dos reinos, né, se você for somar todos os períodos em que Israel suscitou a ira de Deus, foram 390 anos para a nação de Israel do Norte e 30 anos até aquele dia que foi profetizado por Ezequiel, 40 anos até aquele dia que foi profetizado por Ezequiel, que você tem pecados de Judá. E depois que houve essa profecia de Judá e Israel por Ezequiel, você tem mais 6 anos até que se completasse o período que iria resultar no início do cativeiro. Então, foram ao total 436 anos contados para essa profecia. Se você contar 436 anos, você vai ter, na verdade, 69 sábados e Yovel que deveriam ter sido observados e não foram pelo povo de Israel, segundo Urashi. Mas o ano seguinte ao ano em que você completaria, ao que o povo entrou no cativeiro, né, o que o povo foi levado para o exílio, ele deveria ser um ano de Shabat. Ele era um ano de Shabat. Então ele já era um ano de descanso. A ideia que Rashi comenta é que Deus sabia que o povo também não iria observar aquele ano. Então o que ele fez? Ele fez com que o povo começasse o exílio naquele ano e já contou. Então você tem ao total 69 Shabbatot, né, sábados de anos que não foram observados pelo povo de Israel, conforme a profecia de Ezequiel, que é aquela profecia que Ezequiel ficou um tempo deitado de um lado, depois um tempo deitado de outro lado, para representar os pecados das duas divisões de Israel. E quando você junta tudo, dá 69 sábados que não foram observados e mais um sábado que certamente eles não observariam, por isso que completam 70 anos. Então foram 70 anos para compensar todo esse período que o povo de Israel não foi fiel a Deus. E aí... Que dá 490. Não, dá 436 anos. Não, se contar esse último sábado, né? Sem contar, né?
Não, não. Até a profecia de Ezequiel são 430 anos. Desde a profecia de Ezequiel até a destruição do primeiro templo, você completa 436 anos. Você teve mais 6 anos. Que o povo ainda ficou lá na terra, né? E aí, ao final, você completa 436. Se você tivesse mais um ano, você iria entrar em mais um Shabatot. Mas antes disso, Deus tirou. Porque não são 490, não é 70 vezes 7. Porque não só são os Shabat que são contados, Shabatot que são contados aí. São todos os Shabatot e todos os Iovel. Entendeu? Entendi. A conta que faz, se eu não me engano, é que para cada 100 anos você tem 16 Shabatot São Shabatot, e 2 Yovel. Sim. Entendi. Então, essa é a conta aí. É essa a explicação. Inclusive, isso é um negócio que tinha uma certa discussão. Se você for procurar no comentário bíblico adventista, ninguém sabe explicar a que período de anos que Ezequiel está se referindo. Mas, segundo a explicação de Irashi, é que se você for contar os períodos de pecado de Israel como um todo, junto com as tribos do norte, dá 430 anos. E isso é desde que o povo entrou na Terra Prometida. E desde que eles se separaram em duas tribos, você tem mais 40 anos de pecado só de Judá. E aí depois mais 6 anos. Ele até explica que, por exemplo, tem uma parte de Manassés que não é contada, porque ele teve o arrependimento dele. Então você tem uma parte do período de Manassés que é contada e outra parte que não é contada. Um dos poucos reis que observou essa questão nesse tempo todo, se eu não me engano, foi Josias. A maioria dos reis, mesmo os bons, nenhum deles observou a questão dos sábados de anos, que a terra deveria descansar. O que demonstra uma certa ganância do povo, né? O povo saiu da escravidão, mas ele continuava praticando a escravidão em relação, pelo menos, à terra. E quem sabe outras relações sociais também que não estavam envolvidas em escravidão aí. Então, por isso é que Deus pega e coloca o povo no cativeiro para ele aprender, sendo servos, aquela mesma ideia que eles precisaram aprender no Egito. Toda vez que se vai explicar por que o povo foi mandado para o Egito para ser escravo, é justamente para que o povo tivesse aquela experiência e quando ele estivesse na outra posição de ter escravos, ele não adotasse a postura que adotaram com eles. Só que isso não foi observado com o povo. Então o que Deus faz com esse povo? Ele manda de novo o povo se tornar servo de outra nação, para ver se assim aprende. Sabe o que é interessante, Gerson? Tu citaste Josias aí. Tem uma semelhança na figura de Josias e na figura de Ciro, porque logo após o cisma que aconteceu entre Israel e Judá, o Jeroboão estava fazendo um sacrifício no altar em Betel, um altar profano, e um profeta apareceu e fez uma profecia. Ele diz assim, isso está em 1 Reis, deixa eu ver aqui, 1 Reis, capítulo 13, comecinho do capítulo 13, aí o profeta, que não diz o nome, a Bíblia, diz assim, altar, altar. Vai surgir um descendente de Davi, vai surgir um rei da casa de Davi que vai te derrubar e vai queimar sobre ti os teus sacerdotes profanos, os teus profetas, os ossos dos teus sacerdotes profanos, dos teus profetas profanos. E aí ele vai reedificar Israel e Judá e vai restabelecer o serviço, etc, etc. Aí Josias aparece depois de algumas
décadas, acho que até algumas centenas de anos, ele aparece e ele faz exatamente aquilo que a profecia do profeta, né, do homem de Deus, disse que ia acontecer. E a figura de Ciro também é a mesma coisa, né? Porque Isaías profetizou pelo menos uns 70 anos, pelo menos uns 100 anos antes, que apareceria um rei chamado Ciro, e esse rei Ciro ia ser responsável por trazer o povo de Israel de volta. E aí Ellen White até comenta que quando ascendeu ao poder uma pessoa que tinha o nome Ciro, muita gente se animou, né? Entrou em um estado de animação e apreensão, pensando que poderia ser esse o personagem que ia mandar o povo de volta do exílio para casa. E aí, quando aconteceu isso, quando alguém mostrou para ele que tinha uma profecia com o nome dele que ia fazer a Babilônia cair. Então, vai ter um Ciro que um profeta de Israel disse que ia fazer a Babilônia cair. Aí ele disse, bom, se essa profecia aqui estava falando de mim, então eu vou terminar de cumprir essa profecia agora. Eu vou mandar o povo para lá como a profecia desse homem de Deus disse que era para fazer. É muito, muito significativo isso, bastante interessante. Uma coisa Só fazendo uma que observação aqui rapidinho, o cálculo correto é a cada 100 anos você tem 14 anos, 14 anos de Shemitah e 2 anos de jubileu. De maneira que em 400 anos você tem 64 anos sabáticos, né, contando Shemitah e Yovel. Daí, com 436, você tem mais 5 anos, o que dá 69. Só que o ano que o povo entrou no exílio, começou mais um ciclo de Shemitah. E Deus já estava contando que com esse também eles não iriam cumprir. Não cumpriram até agora. Porque, na verdade, o Urashi também mostra isso no comentário dele, dos 850 anos que o povo esteve na terra, desde o primeiro dia até o dia que terminou, que começou o exílio lá, dos 850 anos que o povo esteve na terra, o que ele pecou foram 436. Então foi uma proporção muito grande, né? Foi um pouquinho mais até do que os anos que eles não pecaram. Passou de 50%, né? sim. Bom, o que eu ia falar só que é que esse ano de Shemitah ou de Ovelo, que são os anos sabáticos, eles eram importantes, né? Que alguém pode pensar, mas por que essa fissura divina por esses anos? Porque era nesses anos, a gente tem que pensar, né, que naquela época eles não tinham a Bíblia à mão como nós temos hoje, né? Eles não tinham acesso às escrituras tão facilmente como nós temos no celular ou através do livro, né, nas nossas mãos. Então, o ano sabático, no qual eles não trabalhavam, né, não tinham nenhuma atividade secular, né, então a intenção deles, né, era totalmente espiritual. Então, eles ficavam, né, a ideia que o texto apresenta é que o ano sabático era um tempo no qual eles estariam voltados à Torá, estudando a Torá, né, aprendendo a Torá, entendendo aquilo que eles faziam no santuário, o simbolismo, os rituais que aquilo representava. Então, eles deveriam aprender isso, né, e no final do ano sabático, né, era feita a leitura no Simchat Torah, que é a alegria da Torá, o último dia da festa dos tabernáculos, né, de Sukkot. Eles então iriam reler publicamente toda a lei, né, e iriam se regozijar daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles estudaram, né. Então o detalhe desse ano sabático era que mexia com a fé deles em acreditar na divindade que iria prover para eles todo o necessário, e essa fé se fortalecia através do estudo
que eles tinham dos rituais divinos, né, da lei divina, do aprendizado disso, da execução disso para os próximos 6 anos. É como a gente faz no Shabat. Então nós vamos à sinagoga, né, exatamente como se fosse uma ideia de recarregar a nossa energia espiritual para aplicá-la durante os 6 dias seculares que nós temos, né, nossos 6 dias de atividade. A gente preenche nossos dias, que são os nossos, né, com a espiritualidade que a gente obteve, né, ou foi carregada daquele dia que é o dia do descanso. Então, o dia não é de descanso no sentido de ficar ocioso, né, mas sim de se voltar para a palavra de Deus. Então, é exatamente essa falha deles e que demonstra, né, todo o pecado no qual eles entraram. Uma das maiores reclamações de Jeremias, de Oséias, de outros, que foi: eu nunca pedi sacrifício para vocês, eu nunca pedi esses rituais, o que eu pedi é que vocês obedecessem a minha voz. Exatamente é por isso que eles acabam entrando no exílio, que é a maior maldição dentro da lista de bênçãos e maldições que aparece em Levítico e Deuteronômio. Então, que era exatamente o arrancar da terra e ser colocado numa terra que não lhes pertencia. Essa era a pior, né? E a causa máxima foi esse pecado, né? Desobedecer essa lei. E o interessante, eu não vou pegar aqui agora, se alguém achar aí, mas eu sei que lá em Levítico capítulo 26, falando das bênçãos e maldições, ele repete, né, constantemente que o povo seria, quando desobedecesse os sábados, né, de Deus, eles seriam arrancados e tal, e Deus retribuiria 2 vezes, né, aparece ali, se não me engano, são 2 vezes que Deus amaldiçoaria o povo 2 vezes, né, o que dá, assim, por isso que eu perguntei se eram 70, quer dizer, perguntei não, por isso que eu falei, né, são 70 anos, né, e aí seria 490, porque 70 vezes 2 dá 490, né, desculpa, vezes 2, falando 2, 7, desculpa, que Deus retribuiria ao povo 7 vezes, não 2, 7 vezes, aí 70 vezes 7 é 490, né. Levítico 26. Aham. Aqui, ó, 21, por exemplo, ó. E andareis contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. E essa expressão 7 vezes mais, ela se repete aqui algumas vezes, né, dentro do livro de Levítico, 7 vezes mais. E ela aparece, inclusive, relacionada à ideia dos anos sabáticos, né? Então ela vai aparecer relacionada a essa ideia dos anos sabáticos ali. Mas um detalhe só que eu queria, acho que é válido, né, mencionar, que é que o livro de Esdras e Neemias na antiguidade, né, na época de Yeshua, na verdade até o 4º século, né, ele era considerado um livro só, né, e era chamado de o livro de Esdras. Então Neemias fazia parte de Esdras, né, embora Neemias ali fala, né, que ele é Neemias, e ele fala na primeira pessoa em vários momentos, mas esse era chamado o livro de Esdras, né, o qual era dividido em 2 partes. Então a primeira parte, como se fosse Esdras 1 e Esdras 2, né, e o Esdras 2 seria para nós equivalente a Neemias. Mas a partir do 4º século, esse livro, acho que com Orígenes, se não me engano, esse livro ele foi dividido, e ele apareceu dividido já na Vulgata, inclusive, né, como eu disse, Esdras 1 e Esdras 2 na Vulgata, e depois que foi nomeado Neemias, por causa que o livro fala de Neemias. Mas o livro em si seria o livro de Esdras, e é até interessante porque é através da união desses 2 livros, como sendo um só, que sempre foi um, na verdade, é que a gente tenha o total de livros do Tanar, das escrituras hebraicas, num total de 22 livros, né? Contando esses 2 como um, a gente tem 22 livros ao total, né? Dentro da contagem judaica, né? Lembrando que 1º e 2º Reis é um livro só, Samuel também, Crônicas também. Então, se a gente fizer isso, são 22. Por que isso é importante? Porque isso faz com que, né, o total dos livros das escrituras hebraicas, eles são equivalentes às letras do alfabeto hebraico, né? Então são 22 letras, são 22 livros, né, que compõem o Tanakh, né? Mas hoje em dia praticamente é contado como 24 em muitas das nossas Bíblias hebraicas modernas, né? Porque dividem o livro de Esdras e Neemias em 2.
mas só uma curiosidade. Mas a importância disso, né, que Esdras e Neemias como um livro só, porque eles têm uma temática, eles têm uma função. No caso, esse livro, né, a gente vê ele como um todo, eles seguem uma temática, né, eles têm uma função a executar, né, contando eles como um, né. E essa função que eu achei que era válido lembrar disso, porque eu entendi isso como o foco da primeira lição, que é o fato do cumprimento, da fidelidade divina no cumprimento das suas promessas, né? Então, o povo ali, a gente só para o pessoal tentar entender, o livro de Neemias, de Esdras e Neemias, né? Ele pode ser dividido em 3 partes, né? Que é a primeira parte, que seria a história de Zorobabel, a segunda parte, que é a história de Esdras, a ação, né, de Zorobabel, a ação de Esdras, e a última parte, que é o próprio livro de Neemias, que é a ação de Neemias. Então, cada um executa uma função, né? Zorobabel é aquele que traz o povo e que começa a reconstrução do templo. Esdras é aquele que, dentro da reconstrução, no caso, né, da pós-construção do templo, ele torna o povo para a lei, né? Ele percebe que o povo está distante da lei, ele faz com que o povo volte à lei. E Neemias é aquele, então, que vem para reconstruir os muros, né? Ou, em outras palavras, a cidade. E isso vai fechar o que o Gerson falou do livro de Daniel, que é importante dentro do capítulo 9, né? A partir do versículo 25 ali, do capítulo 9, que vai falar sobre essa reconstrução, a importância da reconstrução da cidade para a contagem do tempo dentro da profecia de Daniel. Então, esses 2 livros, inclusive, né, a gente está estudando eles, que o ano que vem nós vamos estudar o livro de Daniel. Então, é importante a gente ter esse vislumbre agora do cumprimento das profecias aqui, né, a preparação, né, que esses livros nos dão para a profecia que virá, né, para o início da contagem, né, e aquilo que vai acontecer dentro desse tempo aí, que também está relacionado ao número 70, e ao número 490, né, que eu falei de 70 vezes 7, né. Então, eles já estão nos preparando para isso. E aí, então, Zorobabel, Esdras e Neemias são os 3 personagens, cada um executando uma função, né, como eu disse, um em relação ao povo e ao templo, outro em relação à lei e outro em relação à cidade, ao muro, né? E essas 3 fases aí do retorno do povo, né, para Sião, para Jerusalém, né, para Judá, eles, então, nos mostra, né, a questão do que a gente chama de o segundo êxodo. E só um detalhe também que é importante, é que o livro aqui de Esdras e Neemias, né, ele cronologicamente seria o último livro da Bíblia, né, que foi escrito ao redor do 6º ao 5º século antes do Messias nascer. Então, isso é interessante, né, porque é o último livro das Escrituras, é o último livro que a gente tem, e ele fala sobre o Êxodo, né, o segundo Êxodo, o primeiro Êxodo que aconteceu lá com Moisés, e agora o segundo Êxodo que acontece colocar aqui, né, com Esdras, né, que é o personagem talvez principal aqui da história. Apesar de que você tem alguns livros de profetas que ocorrem nesse período, né? Qual? Você tem Ageu e Zacarias, que ocorrem no período tá. que está sendo narrada a história de Esdras e Neemias. Você tem também o profeta Malaquias, que estava nesse período aí. Sim, mas ainda assim esses são considerados os últimos livros a ter sido escritos, principalmente os livros históricos, dentro dos livros históricos, né? E porque eles contam exatamente o final da história ali, essa ideia, né, do cumprimento, né? Claro que dentro tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia hebraica, eles não são os últimos livros, né? Da Bíblia hebraica é o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, e da protestante é o livro de Malaquias, né? Mas enfim, o detalhe é que o primeiro êxodo fala de Moisés e dos milagres, né, que Deus executou naquele tempo, né, para a retirada do povo, para a libertação do povo, né? E mostra a fidelidade de Deus, que se lembrou de Abraão, Isaac e Jacó, da promessa que fez para eles, então foi atrás de Moisés. O detalhe, né, nessa história do êxodo, do primeiro êxodo, é que não havia livro, né?
Então não existia um livro no qual o povo poderia se guiar e reclamar as promessas. Agora, nessa história, nós temos um livro, que no caso é a própria Torá, né, que é mencionado várias vezes dentro dos dois livros, né, colocando como dois, né, Esdras e Neemias, né. Então nós temos um livro, que é a Torá, e é eles que reclamam, né, como a gente vai ver na próxima lição, o próprio Neemias fazendo as orações, né, e reclamando as promessas, assim como Daniel faz no capítulo 9. Mas agora, então, eles recorrem ao livro, né, antes não tinha livro, agora eles têm livro, e é o livro que eles recorrem às promessas divinas através da leitura que eles fazem. E esse ponto que tu mencionou aí, Gerson, em relação ao ano sabático, exatamente esse é um dos pontos chave aqui dentro da história, porque tudo começa no cativeiro babilônico, e quando eles adentram o cativeiro babilônico, parece que a ficha cai para eles, e eles então começam agora a retornar à lei, eles voltam para a lei. E nesse retorno para a lei, por exemplo, que é criada a sinagoga, a ideia da sinagoga, né, que é um mini templo, a sombra do templo, dentro do cativeiro babilônico, que surge com o objetivo de retornar à Torá, estudar a Torá. O Gad falou sobre a relação de Ciro, e que isso soou como alegria quando o povo ouviu que Ciro estava vindo, e como que o povo sabia quem era Ciro, ou quem seria Ciro, antes mesmo de conhecê-lo, porque eles estavam estudando. Foi alegre para eles porque eles estavam estudando, né? Ou seja, eles estavam lendo os livros dentro do cativeiro. Daniel é um exemplo clássico disso, né? Que ele leu nos livros do profeta Jeremias, então ele tinha acesso a esses livros dentro do cativeiro, né? Ele falou nos livros, né? E entre eles, o livro do profeta Jeremias, ele leu, que eram 70 anos. Então, o povo tinha acesso, né? E eles estavam retornando para a lei desde o cativeiro, lá dentro do cativeiro. Então, agora, quando eles retornam, um dos objetivos da construção da nova nação são dois, né, que a gente vê no livro de Esdras. O primeiro objetivo é definir quem é o povo de Israel. Então, eles vão definir quem é o povo. Então, eles dividem o povo entre levitas, sacerdotes, né, o povo em si, né, os líderes, que é composto por líderes, né, pelo povo simples, né, também. E o segundo objetivo é o retorno à lei, né? Então a Techuvá, né, a gente está na época da Techuvá, hoje, né, que no caso seria quarta-feira, acabou o Yom Kippur. Então é o retorno à lei. Então eles estão fazendo esse retorno aí, né, estão fazendo esse movimento. E agora, nesse segundo êxodo, a gente tem então não mais milagres. A gente tem agora o que a gente chamaria, né, de um milagre oculto, né, que é o Hester Panim, o esconder da